Olá, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Esse vídeo é um vídeo de esclarecimento a respeito de duas teorias científicas. Então é uma palestra científica, um compêndio, um resumo que eu fiz, né? Abordei dois livros e vou tentar aqui expor, exemplificar aquilo que eu entendo como teorias de origens. O nome dessa palestra vai se chamar Como Tudo Começou, e nós precisamos entender, nós precisamos compreender, ou seja, nós precisamos de um mapa para que a gente possa navegar, para que a gente possa andar neste mundo. E este mapa se chama visão de mundo. Então eu vou falar sobre duas visões de mundo, sobre duas teorias científicas e tentar expor aqui, chegar perto de algum entendimento para que eu e você possamos entender de que maneira surgiu o universo e a vida. Seja bem-vindo então, vamos lá então, vamos começar então a videoaula? Como tudo começou. A pergunta minha nesse vídeo, nessa colocação são duas perguntas. A primeira é: fomos planejados por uma mente inteligente ou somos resultado do acaso de processos cegos não guiados? Então a ciência ela tenta dar, através do naturalismo e através do criacionismo, essas duas maneiras de enxergar o mundo, de interpretar o mundo, como tudo começou, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, depois que eu morrer, para onde que eu vou? E nós precisamos de resposta. A sociedade, a gente está aí vendo, através de estudo, de pesquisa, de informação, buscando resposta. Então essas duas teorias de origem, ela pode nos dar esta resposta. Esta é uma pergunta que a ciência deve dar, embora a ciência, ela como maneira de interpretar o mundo, ela não tem todas as respostas, Ela precisa da filosofia e ela precisa da teologia, mas eu vou falar nessa videoaula a respeito só de ciência, e a gente precisa. Ciência é conhecimento. Qual dessas duas teorias de origem tem mais lógica e coesão? É outra pergunta, Nós fomos planejados por uma mente inteligente, Somos resultados de processos cegos não guiados, ou seja, somos resultado do acaso? Origem da vida, acaso ou designer? Praticamente esta pergunta, Eu quero falar do naturalismo. O naturalismo é uma cosmovisão materialista que propõe que a natureza e os processos naturais correspondem a tudo que existe, considerando como não existente e desconhecido tudo que possa ser inerente, diferente de um fenômeno natural. Então a visão naturalista é essa, e os evolucionistas e os ateístas, eles trazem como interpretação de mundo deles esta maneira de enxergar o mundo, que tudo que existe é espaço, matéria e energia. Então, para responder as questões do mundo, para responder as questões da ciência, da filosofia, da maneira como eles enxergam o mundo, o naturalismo filosófico usa essa maneira de interpretar o mundo. Eles acham que o que está na natureza pode dar resposta para tudo que está aí. Será? Será mesmo? Por outro lado, tem o criacionismo científico, que é uma cosmovisão que propõe que a origem do universo e da vida são resultado de um ato criador intencional. Propõe que a complexidade encontrada na natureza é resultante de um ato criador e intencional. Então essas duas maneiras de enxergar o mundo são duas teorias de origem, ou seja, duas cosmovisão, Visão de mundo, o naturalismo e o criacionismo. O naturalismo diz que é uma cosmovisão materialista que propõe que a natureza e os processos naturais correspondem a tudo o que existe, o que está aí estampado diante dos nossos olhos, Céu, lua, planeta, galáxias, a vida num todo, mares, montanhas, e tudo que existe. Então o naturalismo tem essa maneira de enxergar. O materialismo propõe que a natureza e os processos naturais correspondem a tudo o que existe. O criacionismo já não. O criacionismo é uma visão de mundo
que propõe que a origem do universo e da vida são resultados de um ato criador intencional. Esta é a visão. Preste bastante atenção. Não são as implicações filosóficas ou religiosas de uma teoria que determina se ela é científica ou não, mas sim o seu embasamento científico. É aí que a gente tem que entender. E a gente vê que está na internet, nos grupos de ciência, e parece que as pessoas não conseguem ver isso. Todo cientista tem uma filosofia, tem uma visão de mundo. Então, o que a gente não pode, eu ou qualquer pesquisador que pesquisa, que estuda as origens do universo e da vida, tem que deixar o embasamento científico somente, ou seja, uma ciência laica, uma ciência limpa, sem implicações religiosas ou filosóficas. E a gente vê que o pessoal que está aí, os ateus, os evolucionistas, ficam criticando a teoria do designer inteligente, falando que é um criacionismo disfarçado, é uma pseudociência. Então tem que estudar de fato. Porque se a gente for ver, o designer inteligente é uma teoria de detectações inteligentes na vida e no universo. Não fala quem é esse criador, não fala quem é esse projetista, só detecta. Então é uma ciência, tem um embasamento científico, então nós precisamos entender isso, né? Mas não é por causa da minha implicação ou da minha dedução que eu devo achar isso ou que eu devo achar aquilo. A verdadeira ciência pode demorar a se depurar, mas um dia ela engole as falsas teorias. Vou repetir. A verdadeira ciência, ciência limpa, laica, sem as implicações, seja do lado criacionista, seja do lado naturalista. A verdadeira ciência pode demorar a se depurar, mas um dia ela engole as falsas teorias. Ô Jefferson, tem falsas teorias? Tem. Tem a teoria que está na verdade e tem a teoria que está na mentira. E nós, como pesquisadores, com o guarda-pó que fala, né, o avental limpo, branquinho, limpo de implicações, devemos buscar aonde está essa verdade. Verdade é aquilo que é. Eu sou Jefferson, então isso é uma verdade universal em qualquer lugar. Até se eu sair, entrar numa nave espacial, né, num foguete lá no Colômbia, qualquer foguete lá que os Estados Unidos manda para o espaço, eu vou continuar sendo Jefferson Noronha. Eu queria usar o exemplo do relógio, né? O relógio está aqui, ó. Você conhece, né, meu amigo? Conhece bem, né? Um relógio. Esse aqui é um bonito. É um relógio esportivo que eu gosto de usar quando eu estou andando de bicicleta. De vez em quando o Curirim usa. O Curirim é meu filho primogênito, o Rafael. Então de vez em quando ele usa porque é um relógio esportivo, né? Eu vou usar o exemplo do relógio para falar a respeito dessas duas teorias de origem e para tentar dar uma resposta para mim e para você de que como tudo começou. Deixe-me usar como exemplo um relógio. Ao estudarmos a complexidade de um relógio, certamente chegaremos à conclusão de que ele não teria vindo à existência por meio de sucessão de eventos naturais e aleatórios, resultantes de processos naturais e leis da natureza. Pois, através do estudo da complexidade dos mecanismos e da própria estrutura do relógio, dos possíveis processos que teriam produzido a cada parte do relógio e como todas essas partes teriam sido colocadas todas juntas, concluiremos que o relógio não surgiu por acaso, espontaneamente. Ele foi criado. Essa conclusão pode ser testada exaustivamente. O que é que comprova uma teoria científica? O pessoal que critica, que bota para quebrar no criacionismo aí, né? Então, uma teoria científica ela é comprovada através de testes. Então, eu vou repetir aqui tudo que eu acabei de ler, né? Então, o relógio, ao estudarmos a complexidade de um relógio, certamente chegaremos à conclusão de que ele não teria vindo à existência por meio de uma sucessão de eventos naturais e aleatórios, resultantes de processos naturais e leis da natureza. Pois, através do estudo da complexidade dos mecanismos e da própria estrutura do relógio, dos possíveis processos que teriam produzido cada parte do relógio e como todas essas partes teriam sido colocadas todas juntas,
concluiremos que o relógio não surgiu espontaneamente, ou seja, por acaso. Ele foi criado. Essa conclusão pode ser testada exaustivamente. Então, o criacionismo científico é uma teoria científica, eu querendo, evolucionista querendo, ateus não querendo, independente de quem quer ou de quem não quer. O criacionismo científico é uma teoria científica. Essa conclusão pode ser testada exaustivamente. Você percebe que não foi necessário saber quem fez o relógio para saber se o relógio foi criado. É uma pergunta, né? Você percebe que não foi necessário saber quem é o relojoeiro. O relógio para saber se o relógio foi criado. Você não precisa conhecer o relojoeiro. Quem ele é, as suas capacidades, etc, etc. Para chegar à conclusão que o relógio foi criado. É produto de criação o relógio. Mas alguém poderia dizer o seguinte: se o relógio foi criado, então deve existir um relojoeiro. Aí que entra as implicações, as deduções. A existência do relógio é uma implicação direta do fato de o relógio existir. Mas lembre-se, você não precisa saber nada sobre o relojoeiro para provar que o relógio foi criado. Por outro lado, uma pessoa não poderia afirmar que o relógio teria surgido espontaneamente, ou seja, por acaso, pelo simples fato de não conhecer o relojoeiro, quem o criou. Percebe? É uma pergunta. A existência ou não de um relojoeiro não é o que determina se o relógio teria sido criado ou se ele teria surgido espontaneamente. Estou andando no meio de uma floresta, eu mais um amigo. Aí a gente encontra um relógio, né? Eu encontro um relógio. Como que apareceu esse relógio? Como que esse relógio apareceu? Esse relógio, ele apareceu por acaso? Espontaneamente? Ele se autoproduziu, ou seja, todas as engrenagens, as peças deles aqui dentro foram montando pouco a pouco, né? Juntando pedacinho aqui, partinha ali, e né, o vidro, a engrenagem, a pulseira. Então, não. Esse relógio ele foi criado. Eu não sei quem é o relojoeiro. Eu não conheço quem fabricou, quem produziu, quem criou este relógio. Mas eu sei que ele é criado. Ele foi montado, criado, projetado por uma pessoa inteligente. Então isso a gente precisa entender. Isso daí é uma teoria científica, a teoria da criação, que faz o meu intelecto, o meu entendimento entender que esse relógio foi criado. Ele não surgiu espontaneamente. Ele não apareceu do acaso. Ele foi criado. Então esse é o exemplo do relógio que a gente usa para dar a respeito dessas duas teorias, da teoria da criação e da teoria da evolução. Então é muito importante, é muito sério, a gente precisa entender. Aceitar a existência de um criador é um ato racional, causa e efeito, método científico. Aceitar quem é o criador é um ato de fé, ou seja, religião. Implicações. Então eu sei que esse relógio foi criado, ele é produto da criação, ele não é resultado de processos cegos, não guiados, ou seja, ele não é resultado do acaso, ele é resultado de uma criação. E a gente, por observar e por testar tudo que está ao nosso redor, no mundo, no planeta, a gente chega a essa conclusão que é muito mais plausível, né? Muito mais coerente, consistente, lógico, a gente acreditar que tudo que está aí, não só diante dos nossos olhos, como uma casa que foi feita por um engenheiro, por um mestre de obras, por um pedreiro, né? A casa que eu moro, a câmera que eu estou filmando, ela é produto de uma mente inteligente, de uma criação, ela foi criada, ela não foi autoproduzida, ela não veio do acaso. Essa câmera que eu estou gravando é da Samsung, da marca Samsung, e ela está aí me filmando, vai produzir esse vídeo meu, que eu vou carregar no meu canal e colocar nas redes sociais, mas ela também não se autoproduziu, ela não é resultado do acaso, como tudo que a gente olha para qualquer lugar. É só a gente ver, olhar, enxergar, olhar para uma casa, olhar para um automóvel, olhar para um avião, olhar para um relógio. Então,
A criação está aí diante dos nossos olhos e a gente não precisa saber quem é o Criador. Eu não preciso saber quem é o Criador, quem é essa mente inteligente que criou o cosmos, que criou o universo, que criou a vida, que criou os seres humanos e tudo. Eu sei que existe tudo foi criado. É muito mais lógico, tem muito mais lógica e coesão. Respeitando, claro, todos os pontos de vista, as cosmovisões que está aí, querendo falar como tudo começou, mas a gente precisa parar e pensar. A visão de mundo diz que nós somos resultados de ideias. Ideias de quem? Então a gente vê que do lado do ateísmo, do evolucionismo, tem os pensadores e os escritores, como do lado do criacionismo tem os pensadores e os expositores, né? Os teólogos, os filósofos, os cientistas. Então a gente precisa parar, pensar. Não adianta eu querer gostar de certa coisa, gostar disso, gostar daquilo. Será que tem verdade nisso? A gente precisa saber. O pesquisador, o cientista, o filósofo, o teólogo que busca a verdade, e a verdade é aquilo que é, como eu falei, né? Eu sou Jefferson em qualquer lugar do planeta, aqui na cidade de Sorocaba, São Paulo, Brasil, Estados Unidos, México, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, né? Japão, China, Coreia, Israel, em qualquer lugar que eu for viajar, eu nunca vou deixar de ser Jefferson. Então, verdade é aquilo que é, e nós precisamos conhecer a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então foi aí meu pequeno vídeo, meu pequeno resumo que eu fiz a respeito de como tudo começou. Então a pergunta é, fomos planejados por uma mente inteligente? É a primeira pergunta. A segunda é, ou somos resultado do acaso, de processos cegos não guiados? E como eu falei, uma teoria científica ela é testada. Então a gente vê. Então a gente vê que as coisas não aparecem do nada, não surgem do acaso. Então não vem, um carro não vem do acaso, uma casa não vem do acaso, não vem de processos cegos não guiados. Um carro, uma casa vem através de ações inteligentes, ato criador e intencional. E fica aí para você perguntar, se questionar, estudar, refutar esse vídeo, porque tá aí, eu não sou dono da verdade, como eu falei, eu sou um pequeno pesquisador, mas estou aí querendo ajudar, transferir conhecimento. Como tudo começou? Começou pelo um ato criador ou começou se autoproduzindo? Fica a pergunta para você no meu vídeo. Deus abençoe. Um beijo no coração do Jefferson Noronha. Vai lá no meu canal Noronha Pesquisador. Tem algumas coisinhas lá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Deus abençoe o seu dia, meu amigo e minha amiga da internet e das redes sociais, onde você estiver navegando na internet. Deus abençoe.